para essa noite é mediunidade e o Evangelho. Um tema, a meu ver, muito importante para as nossas reflexões. Gostaria de iniciar dizendo que a mediunidade é a condição que temos, alguns, em um grau de ostensividade, ou seja, de perceptibilidade daquilo em maior nível, de ouvir, ver, ou mesmo ficar em algo que chamamos de transe, com espíritos, pessoas que já desencarnaram. Entretanto, essa palavra mediunidade é um termo trazido à lume pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou Rivaio, como desejarem, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec para codificar o Espiritismo, onde ele compreende que exerce a mediunidade a pessoa cognominada médium, que vem a ser um mediador, um medianeiro de uma informação que vem do plano espiritual e que nem todos os encarnados conseguem percebê-la, ouvi-la, vê-la, captá-la de alguma sorte. E aquele que tem aquela condição o faz e transmite. Entretanto, o exercício, a prática dessa faculdade ou dessa condição de perceber o que é extracorpóreo não foi criado pelo Espiritismo, não foi inventado por Allan Kardec. Está presente na Terra desde as primeiras habitações. Vamos encontrar registros históricos dos egípcios, com práticas ritualísticas, crendo na imortalidade da alma, na reencarnação, mais próximo de um conceito de ressurreição, de voltar ao mesmo corpo, que de reencarnar, ou seja, voltar a encarnar, mas agora numa nova configuração física, mas também o costume de dialogar, evocando entidades já desencarnadas. E arrastando-se a história da humanidade, vamos encontrar em todos os povos, nas tribos indígenas, nos povos mais antigos, até os mais recentes ao século em que Kardec codifica a doutrina espírita, essa comunicabilidade de encarnados na carne com seres desencarnados fora da carne. Portanto, o tema fala de mediunidade e evangelho, para nos levar ao propósito de apresentar, como prática segura desse exercício mediúnico, um roteiro diferenciado, que consiga nos trazer uma condição de equilíbrio, alegria, foco, disciplina e exercício da tarefa mediúnica. Muito temos visto em leituras, em obras diversas, a expressão de que mediunidade é um dom, mediunidade é uma missão. Para outros, mediunidade é uma provação. Em alguns outros, mesmo a colocação de que mediunidade vem a ser uma expiação. E sem divergir de nenhum destes, vamos contudo compreender que, abarcando todas essas concepções, a mediunidade vem a ser um sentido orgânico, portanto, que os humanos possuímos e que, uma vez treinado, aguçado, estudado, provocado, pode alcançar níveis excelentes de interação com o plano espiritual. Há aquelas pessoas que dizem: eu não vejo absolutamente nada, eu não ouço absolutamente nada no que tange essa questão espiritual.
mas tem um atributo intelectual, cuja ciência tem se debruçado em como é possível termos aquilo que se chama intuição. E Allan Kardec coloca em O Livro dos Médiuns como sendo a faculdade, ao lado da sensitiva, a mais comum a todos nós, porque todos recebemos intuições. Perceba que a intuição vem num instante em que nós não estamos sabendo como resolver uma coisa. Se nós o soubéssemos resolver, ou tivéssemos plena ciência de como fazer naquele instante, nós não precisaríamos ficar pensando, buscando uma intuição que às vezes não vem de pronto, só vem horas depois. A intuição é, portanto, uma voz que surge na nossa consciência, mas que na verdade foi um sopro espiritual. Mas que espírito teria nos intuído? Nosso guia. Ensina-nos o Espiritismo, a exemplo de outras escolas religiosas, que todos temos, possuímos, seres espirituais, que nos acompanham a jornada para nos orientar na tarefa que verdadeiramente viemos cumprir. Nisso vamos descobrindo que não é a mediunidade em si que é a missão. Missão é a encarnação. Estar encarnado é uma missiva. Estar encarnado, filho de, pai de, irmão de, é que é a missão. Porque viemos para nos reajustar, nos reequilibrar, nos reharmonizar com seres com os quais antes tenhamos construído atritos desnecessários para o nosso progresso. Tudo isso remonta à ideia primeira do sentido da vida. O sentido da vida é a imortalidade da alma. E a alma, sendo essa essência que não tem configuração, e na mais das vezes palavras que consigam bem explicar, e que habita o corpo material, mas que não é presa a ele. Uma vez esse corpo não mais existindo, esta alma que pré-existia a ele, subsiste, podendo, portanto, gozar ainda de mais faculdades, inclusive a de poder aproximar-se daqueles encarnados com os quais conviveu e dialogar, sugerir, interagir, ser visto, notado por aqueles que possuem alguma mediunidade, inclusive a sensitiva, e aliada à sensitiva, a sensibilidade moral de, ao perceber o registro mental de uma lembrança que veio do nada, de um familiar, de um amigo, de uma pessoa até das que não gostamos, e que já desencarnou, que possivelmente está ali presente, próximo de nós, e que talvez não tenha vindo trazer nenhum recado, veio tão somente cumprimentar-nos, ver-nos. Alguns vieram de modo mais específico, pedir perdão, pedir algo, sugerir, nos intuir em alguma dificuldade que possamos estar envolvidos. Dito isto, e feito todo este preâmbulo, para dizer que a mediunidade, contudo, todavia, ela precisa ser exercida num grau de responsabilidade, num grau de comprometimento íntimo moral, a fim de que nós não promovamos absurdos, espetáculos, nem tampouco passemos a achar que aquilo trata-se de um atributo da nossa superinteligência com o qual eu posso explorar e faturar financeiramente com aquela possibilidade. A mediunidade tem um objetivo primeiro: dizer-nos e comprovar-nos que a imortalidade da alma é um fato. Existem espíritos, e estes espíritos um dia possuíram corpos. Tendo uma correta compreensão de que Deus é soberanamente justo, é a força maior do universo, ele não faria uns pré e pós existentes ao corpo e outros para habitar apenas o corpo.
Todos fomos criados simples e ignorantes na condição de espíritos, mas recebemos corpos perfeitos, que com o passar das eras, dos séculos, com o uso que vamos fazendo deles, vamos criando fendas, chagas, máculas, num outro corpo que possuímos de natureza semimaterial, portanto mais espiritual que material, que chama-se perispírito. Numa descoberta que Allan Kardec faz ao entrevistar os espíritos, descobrindo que temos um corpo de aparência similar ao que possuíamos na última encarnação, mas que de tão sutil pode ganhar a forma e a impressão que o bem desejarmos, cada vez que formos nos comunicar com alguém, podendo mesmo aquele que um dia fora um príncipe, um escravo, mas que depois dessa encarnação já teve outras, mas em sendo evocada a sua memória na condição daquela encarnação, apresenta-se à mesa mediúnica ou na reunião evocativa com a personalidade que fora evocada. A mediunidade tem um objetivo segundo. Se ela já comprova a imortalidade da alma, ela tem um objetivo segundo de fazer com que ecoe, através de toda a humanidade, informações que os homens não estejam atentos apenas pelo que já vem sendo dito há alguns outros tempos, pela intuição e pela mediunidade específica de alguns. Encontraremos na Bíblia o maior livro de fenômenos mediúnicos que a humanidade conhece, a figura dos profetas, que viam chamas se apresentarem e uma voz falar. Era a nuvem, era de uma árvore, uma luz, o sol. Mediunidade. Pessoas que tinham a condição de ver e de ouvir. Eles não eram soberanamente superiores ao restante dos povos, mas vieram com aquela tarefa de, em estando encarnado, assumir a função de liderança daqueles povos mais primitivos, de receber uma informação e repassar ao seu povo. Interessante é que uma mediunidade muito comum naquela época era sonambúlica, ou a existência do sonambulismo, que são coisas diferentes, mas sobretudo uma faculdade que nós não vamos encontrar com esse nome, mas apenas para ilustrar na nossa fala, onírica. Sonhava e ao acordar anunciava a informação do sonho e aquela comunidade obedecia. Mais tarde vieram manifestações mais objetivas, mais diretas, transfigurações, materializações, desmaterializações, com o objetivo de nos advertir. Porque já em o Velho Testamento havia um pré-anúncio de que, se os discípulos, se os profetas não conseguissem lograr o êxito de falar, Deus faria com que as pedras falassem, os jovens profetizassem e os velhos tivessem sonhos reveladores. Em enviando à terra homens e mulheres líderes de comunidades para preconizar a ideia primeira de um Deus único, depois a ideia da lei de sociedade, para que fizéssemos aos outros exatamente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, e enviasse por conta da maturidade espiritual nossa, a personificação do amor, que foi o próprio Jesus encarnando-se na terra, e não tendo ainda sido o suficiente para que a humanidade que proliferasse viesse a compreender e bem conviver entre si, Deus, Jesus e seus ministros autorizam que mais e mais pessoas eclodam em si a faculdade de ouvir, de ver, de receber pela voz sem ter controle do que fala, ou pela escrita sem ter controle do que escreve, espíritos
era o cumprimento da profecia que dizia: vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão, pedras falarão, e os túmulos que são de pedras abrirão-se. E em não se tratando de corpos físicos que lá estavam, e que na mais das vezes a maioria sequer existia, mas sim apenas uma simbologia para dizer: quem morreu volta para falar, agora vendo, sentindo e compreendendo outras questões que a limitação do organismo físico não é capaz de perceber e de assimilar. Deveriam os homens anotar-lhes aquelas informações para combater em si o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência e as desvirtudes outras, nos fazendo entender que não devemos nos apegar ao que é da matéria, porque na matéria fica, que devemos ser usufrutuários daquilo que estamos conquistando, comprando, mas sabendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Todos os recursos que possuímos, que manipulamos, a Ele pertence. A prova disto é que desencarnamos e o que é nosso passa a ser de outrem. E na verdade, quando nós o adquirimos, já tinha sido de um terceiro. Portanto, tudo pertence a Deus e somos apenas depositários. Depositários que podem ser fiéis ou infiéis a partir do uso que dermos aos objetos, aos recursos financeiros, ao templo chamado corpo material, mas também ao emprego da nossa inteligência, ao emprego das nossas aptidões, das nossas construções intelectivas que devem corroborar para um mundo melhor. A tecnologia, cada dia mais avançando e cada vez mais contribuindo para a humanidade, ainda não conseguiu resolver os nossos problemas mais difíceis, porque esses problemas são de ordem moral. As sociedades mais ricas, que detêm mais condição financeira e, portanto, mais desenvolvimento tecnológico, sofrem pela dor da depressão. Depressão que surge pelo fato de não conseguir estar satisfeito, convencido, redimido frente às circunstâncias materiais que em família, em sociedade, ora se apresenta na sua vida. Há pessoas com muitas posses, profundamente infelizes, entristecidas, algo melancólicas, que não conseguem ver sentido nas coisas e sentem-se, portanto, desmotivadas a viver, e chegam mesmo a cometer o desatino de suicidar-se, por achar que, em aniquilando o corpo físico, seus problemas possam estar resolvidos. Então a mediunidade tem o objetivo segundo de dizer, por vozes outras, que a vida não é o que os olhos físicos conseguem deslumbrar, o que o tato do corpo é capaz de perceber. A vida, a bem da verdade, é eminentemente espiritual. Viagem é a que estamos fazendo agora. Transitória é a vida do corpo e não a vida do espírito. Aí, Allan Kardec, ao codificar o espiritismo e dizer que a mediunidade não deve ser utilizada para fins econômicos e de espetáculos circenses teatrais, antes sim com um objetivo divino de informar, na condição de mensageiros do plano espiritual, dando margem para as vozes, para as letras de espíritos de uma casta espiritual superior, para que o consolo, a orientação, a informação, que juntando-se conseguem agregar valores que nos tornam seres eminentemente educativos, educados e educadores, conseguimos com isto nos melhorar e fazer com que a humanidade avance. Allan Kardec descobre que para que o médium consiga organizar a sua faculdade, porque em percebendo e registrando sensações que não são suas, ideias que não são suas,
sentimentos que não são seus, sente-se algumas vezes algo perturbado, desorganizado, chora em demasia, não tem vontade de fazer as coisas comuns, sente medo, receio, quando não, acontece de apagar totalmente, fazer, dizer, realizar coisas que quando volta a si, não sabe que as fez. Para estas pessoas, a casa espírita, por conta da doutrina espírita, teria a condição ideal de dizer o que elas são e que uso devem dar àquela mediunidade. Mas, investigando mais, Allan Kardec percebe que chegaria um momento em que só dar o recado que vem dos espíritos seria muito pouco. Era preciso que essa mediunidade tivesse uma necessidade a mais. E é quando muitos daí abstraem a ideia de ela ser missionária. É que em um materialismo sendo demasiadamente muito mais forte pelos apelos que ele consegue exercer sobre o corpo físico, era necessário que os médiuns construíssem uma conduta, primeiro, de compreensão do que é o fenômeno e por que ele se faz portador do mesmo. Em seguida, dar um passo muito significativo e, portanto, difícil, a renúncia. Porque para exercer aquela mediunidade, era preciso renunciar a apelos do mundo, porque, do contrário, a sintonia que exerceria com entidades para acercar-se dele e, portanto, comunicar-se através dele, estariam sempre de acordo com aquilo que a pessoa alimenta em si e com as suas vivências rotineiras, sociais, conjugais, familiares. Era preciso, portanto, que o médium abrisse mão de fatores e atos, realizações, atividades e eventos que, em sendo realizados de forma constante, nos viciam, nos limitam e geram em nós uma dependência física, moral, material, que somente conseguiria nos sintonizar com seres espirituais moralmente atrasados, que só nos inspirariam a revanche, que só nos inspirariam a belicosidade, a agressividade, que só nos inspirariam a gula, a sexolatria, o álcool e a drogadição de toda a ordem, ao vício e à doença mais infame que um ser encarnado possa dispor e que atravessa as eras presentes, cujas várias vacinas já foram desenvolvidas, mas que nem todo mundo aceita as dosagens cavalares que são necessárias tomar, que é a tal da preguiça. Esta é uma doença ordinária, infeliz, desgraçada, que se entremeia na coluna da gente, no baço, nas pernas, nos braços, nos olhos. Tem dia que nós estamos com preguiça de abri-los, tem dia que nós estamos com preguiça de esticar as pernas, até o cérebro tem dia que não quer pensar. Porque a preguiça é uma doença moral, que nos atinge, e quando menos esperamos, estamos atacados dela. Allan Kardec, percebendo, pelos ensinamentos dos Espíritos, que nós precisamos nos sintonizar para melhorar, para progredir com os Espíritos elevados, era necessário que a nossa mediunidade fosse exercida à luz de ensinamentos vivos, de ensinamentos claros e morredouros e provocativos. E descobre que é Jesus, o Cristo, a figura que encarnou na terra, a quem todos deveríamos seguir o exemplo. Ele questiona e recebe essa resposta. E então vai estudar, embora já o conhecesse, mas agora com o viés espírita, o Novo Testamento.
e descobre a beleza verdadeira de Jesus. E começam a chegar a Allan Kardec diversos discursos escritos por pais da igreja, Santo Agostinho, São Luís, François Lacordaire, François Nicolas Madeleine, que é o cardeal Morlot, dentre outros, discorrendo o que verdadeiramente Jesus quis dizer por pobres de espírito, o que Jesus quis dizer com fora da caridade não há salvação, o que Jesus quis dizer com jugo leve e o que Jesus quis dizer que não veio trazer a paz, mas a divisão. O que Jesus quis dizer ao questionar: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E Allan Kardec reúne num livro que ele intitula O Evangelho segundo o Espiritismo, porque os espíritas comunicam-se através de médiuns notáveis para fugir à letra morta e, portanto, não nos deixar apegados ao sentido restrito, limitado de um contexto cultural de uma época, mas propositadamente utilizado para que conseguisse atravessar os tempos e hoje, ainda hoje, ser tão vivo, tão atual, tão profundo e dando sentido aos nossos corações e consciências. Aquela pessoa que, descobrindo em si faculdades mediúnicas de cunho ostensivo, ou de cunho não ostensivo, mas eminentemente sensitivo e intuitivo, mas sobretudo para aqueles que exercem o hábito de permitir que alguém psicografe através dele, que alguém psicofonize através dele, precisam estar vinculados a um programa de estudos de natureza técnica, o Livro dos Médiuns, científico-filosófica, o Livro dos Espíritos, e moral, o Evangelho de Jesus, e para os espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade e o Evangelho fundem-se e transformam-se numa ponte de rara beleza, de significativa estruturação, porque não mais sofrendo com animismos, não mais sofrendo com perseguições e obsessões de toda ordem, não mais sofrendo com os ataques, as investidas de encarnados que chacotam, que zombam, que criticam aquela pessoa, de modo reformado por si mesmo de cunho moral, consegue plenificar-se a convicção, a compreensão e exercer a mediunidade evangelizada com Jesus. O médium que conhece, que estuda, que busca o Evangelho, compreende que a sua tarefa é pessoal e intransferível. E assim sendo, ele não pode ficar na dependência dos mentores, nem dos colegas. Orem por mim, rezem por mim, coloquem meu nome aí, afaste esses espíritos que estão perto de mim, porque é pela transformação moral, é pelo equilíbrio pessoal das suas próprias emotividades, das suas próprias organizações, dos desejos, daquilo que almeja, que aquela pessoa vai conseguir manter um padrão vibratório onde aqueles que tentarem lhe desorganizar não conseguirão, porque suas tentativas serão frustradas. Aqueles em atraso que vierem buscar ajuda encontrarão o apoio pela prece, pelo esclarecimento do Evangelho e o consolo doutrinário de que a imortalidade é uma lei, e de que se há habitação para os encarnados, há também para os desencarnados, porque no Evangelho ele tem aprendido de que há muitas moradas na casa de meu Pai. Em vindo até ele os espíritos nobres, não sentir-se-á envaidecido, nem superior a ninguém, porque o conteúdo da mensagem não é seu. E se o espírito veio valer-se daquele médium para comunicar-se, não veio valer-se apenas por uma condição de elevação moral daquele médium, mas porque aquele canal mediúnico estava disponível para fazê-lo. Se tivermos uma agência de correios mais próximo da nossa casa, nós vamos a ela.
não precisaremos ir a outra mais distante. Mas se estivermos naquela região e precisando do serviço dos Correios, vamos àquela agência. Os espíritos não escolhem os médiuns de modo aleatório e irresponsável. Os espíritos mais venerandos e superiores enxergam ali a boa vontade e o exercício moral que aquele médium faz de sempre estar disponível para auxiliar aqueles que trazem mensagens do mais alto, para organizar, para coordenar um processo, para intuir, instruir e motivar. A mediunidade com Jesus é a mediunidade mais perfeita que existe. Mas não é perfeita na concepção orgânica, é perfeita na concepção do princípio. Eu não a exerço para me sobrepor a ninguém. Eu não a exerço para ser melhor que ninguém. Eu não a exerço com finalidade financeira, comercial ou de promoção social. Eu a exerço para servir a Deus, a Jesus e aos benfeitores da humanidade, na condição de fazer com que chegue a quem quer que seja, ou à comunidade universal em geral, informações que a advirtam do caminho, que sirvam de alerta, de sinal e significativas recomendações para a caminhada que estamos realizando. É preciso conhecermos o Evangelho. É preciso que nós leiamos a fonte, o Novo Testamento, os evangelistas, os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas. É necessário que nós demos uma lida e a posteriori uma estudada na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A começar por aquele ato que possa ser, pelo menos uma vez por semana, de fazermos o culto cristão do Evangelho no lar. Numa representação, ao mesmo tempo numa homenagem a Jesus, que fazia com os seus pares na casa de Simão Pedro, na casa de Lázaro, e noutras reflexões através de parábolas, reflexões através de assertivas. Ele sempre preocupado em conter e controlar os impulsos de agressividade, os impulsos de materialismo que nos cega, porque começamos a achar que a vida verdadeira é a da matéria, e nos focando só nisso, nós odiamos aqueles que se opõem a nós, e estabelecemos vinganças, perseguições, nos sentimos mais sofridos que os outros. Há uma doença que nos visite e não sabemos compreender, e achamos que é uma injustiça divina. O médium, que no exercício da sua tarefa, de repente depara-se com alguma enfermidade, tem plena convicção de que aquilo deve ser atributo de equívocos do passado, num perispírito lesionado por ações nefastas, em especial aquelas produzidas por um pedaço de carne tão pequeno, chamado língua, porque a gente fala tanta besteira, a gente agride tantas pessoas, a gente julga tanto as pessoas. Esta língua, que teve como cerca os dentes, ela consegue desorganizar os dentes, e com o passar do tempo eles vão caindo, não só naquela fase de troca dos dentes sensíveis para os dentes fixos, e vamos percebendo aqueles, não se milindrem nem se magoem, os dentaturistas, os que já usam dentaduras, não é porque falaram demais e os dentes não aguentaram, certamente é por razões outras. Isso só acontece lá em casa, com meus primos, e com os meus amigos que me presidem. Então, quando vamos conhecendo o Evangelho, vamos descobrindo a informação de Jesus que nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas não são aqueles que ficam trancafiados em casa,
sem querer ter a força necessária de lutar, só se lamuriando. Oh meu Deus, oh minha Nossa Senhora, oh meu Jesus Cristo. Ou como aquele personagem do filme Sempre Alegre, que diz: estou cansado dessa vida, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Não é por aí. É preciso que nós exaltemos o alto que nos põe em prova. Nós não usamos fé quando tudo está bem. Fé nós usamos quando as coisas estão mal. Nós não usamos de indulgência quando todo mundo está fazendo tudo certinho. A indulgência é quando alguém está errando. Nós não usamos da tolerância quando todo mundo está cumprindo a sua tarefa. A tolerância é quando alguém erra. Nós vamos encontrar em Jesus o significado de 3 palavras que são chaves para a vida da criatura humana na Terra, em especial daqueles que começam a exercer a faculdade mediúnica de modo sério, produtivo e fixo. Primeiro, o sentimento maior, a que todos estamos vinculados, mesmo que não vibrando naquela sintonia, que é o amor. O amor que mais que um sentimento é uma lei universal. Ele assambarca todas as virtudes. Todos são filhos do amor. Quando nos preocupamos com alguém, com um amigo, com um aluno, com um paciente, com um vizinho, é uma forma de amar. Mas não é a preocupação para saber da vida do outro, para fuxicar, bater as línguas até os dentes não aguentarem cair. É a preocupação de querer ajudar. É a preocupação de auxiliar, caso ele esteja precisando. Importar-se com o outro é ajudar. Ajudar é fazer caridade. Porque a caridade não é apenas a esmola do prato de comida, da roupa usada, do calçado, do seja o que for que alguém nos pediu e nós demos. A caridade é aquele ato de preocupar-se e, portanto, doar-se dia inteiro ao outro, em 5 minutos, em 10 minutos, em um turno inteiro, a vida toda. Quando somos pais, mães, filhos. Porque em os 10 mandamentos, que Jesus resumiu a apenas 2, amar a Deus sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas quer dizer, chegou a hora do Evangelho, desliga-se a televisão, volta-se para casa, programa-se e chega-se mais cedo, porque é hora do Evangelho, é dia do centro, é hora da palestra, é hora da reunião mediúnica. Deus, acima de todas as coisas, não é a missa quando der, a oração quando eu não estiver muito cansado, o passe só quando eu estiver todo endividado, quebrado, arrebentado. E como alguns costumam chegar aqui dizendo, me dê um passe que eu estou lascado. Eu digo, mas eu não sei dar passe de deslascar. Não me ensinaram essa técnica do deslasque. É preciso estudarmos mais a fundo, não é? Eu não sei. Então perceba, o lascado só vai conseguir reerguer-se em observando os conteúdos que alimenta dentro de si. Mas esse roteiro para nos vigiarmos, esse roteiro para nos auto-observarmos, está presente em o Evangelho. Jesus nos recomenda que ao orar, adentrássemos ao nosso aposento. Mas que possamos adentrar primeiro ao aposento íntimo. Ele queria dizer que não precisávamos ser hipócritas de dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Ave Maria cheia de graça. A prece com pressa, de qualquer jeito, em alto e bom som, com palavras difíceis, para os outros verem que estamos rezando, mas que, segundo Chico Xavier, não subiu 1 metro rumo à espiritualidade, não deu nem para ser ouvida. Só os encarnados ouviram, enquanto que a prece silenciosa, feita com as próprias palavras, que não diz muito, mas que pede, louva e agradece, dizendo, Senhor, dá-me forças de suportar isto, porque já que veio para que eu suportar, e tu não dás fardo a ombros que não possam carregar, me ajuda porque sinto-me algo fraquejado, e eu sei que tu és o Senhor da vida.
Estou louvando, já pedi. Para a gente não começar com a louvação, porque há quem defenda que na prece primeiro a gente louva, agradece e por último pede. Só que ultimamente as pessoas têm feito assim: Senhor, o Senhor é uma maravilha, é a causa primeira de todas as coisas, nós lhe devemos a vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, mas pelo amor de Deus me ajude, eu não aguento mais. É muita injustiça, só comigo que acontecem as coisas. O marido traiu, a esposa saiu, o filho está usando droga, é o desemprego, é o partido político, é a cidade, é o vento, é o calor, é a chuva, é a plantação que não deu certo, qualquer coisa eu estou reclamando. Imagino os ministros responsáveis por acatar as orações, ouvindo aquelas lamúrias. Como são muito perfeitos, eles rezam a Deus, dizendo: Senhor, lá vem mais uma daquelas. Dê-nos a condição de ajudá-la a acalmar-se para um dia aprender a rezar. Enquanto às vezes uma mãe, aflita, com lágrimas que lhe escorrem os olhos, o rosto, e outras ensanguentadas que lhe percorrem a alma. Meu Deus, me ajuda a tirar meu filho desta situação. E uma prece dessa é imediatamente ouvida pelos espíritos nobres que vêm em auxílio, que vão às casas espíritas, que intuem médiuns silenciosos que estão distribuindo mensagens, e que ao perceber aquele filho passando do outro lado da rua, diz: Senhor, receba essa mensagem. E ele diz: eu vinha com a cabeça no mundo da lua, estava nem pensando, que mensagem é essa? O que é isto aqui? É uma casa espírita, entre, vem ouvir. Quantas histórias como essa nessa casa? De resgate de pessoas que começou com a prece materna. Outro dia, dávamos passagem ao espírito de um suicida, que em meio ao diálogo com o doutrinador, começa a chorar, João, dizendo: mãe, cadê a senhora? Eu estou lhe ouvindo, há quanto tempo eu não lhe ouço, mãe, e o que a senhora... A mãe encarnada naquele instante, muito provavelmente, intuída por seu anjo de guarda ou por um mentor espiritual da reunião, começa a fazer uma prece, porque o coração materno é algo que precisa ser estudado pela NASA, embora não vá encontrar nada, porque precisaria pôr as lentes do Evangelho redivivo. O coração materno consegue fazer com que aquela vibração chegue a uma pulsação divina, notória e muito mais forte ao coração daquele filho, ao quebrado, deslocado moralmente falando, desiludido, mas que recebe aquela impressão da oração e conseguia ouvir fluentemente a voz da mãe, que dizia: Senhor, onde quer que meu filho esteja, o ajuda. Porque há alguns dogmas mundo afora que condenam os que atentam contra a vida do corpo físico, mas eu sei, Senhor, que Tu és o Senhor da vida, que nos criaste simples e ignorantes, mas dentro de uma lei universal de amor, que amando perdoa e dá-nos novas chances. Perdoa, meu filho, acolhe-o onde quer que se encontre. E aquele filho ia ouvindo a mãe, que não era esta prece, era outra, certamente. Consegue acalmar-se, coisa que não estava conseguindo com o doutrinador. Ao apagar aquela voz, um pouco mais calmo, tenta perturbar-se de novo, porque a voz materna havia sumido, mas sobre a promessa de que ele seria levado a um plano espiritual, a um hospital espiritual, que tão logo a mãe conseguisse desprender-se do corpo físico pelo sono, seria visitado. Ele aceita o auxílio. E uma médium, participante daquela reunião de evocação, muito rara de acontecer, à noite, em desdobramento, acompanhou o instante em que aquele suicida e sua companheira por ele assassinada eram levados até uma colônia espiritual, e lá ele, recebido pela mãe, colocado numa maca e recebendo socorro. Veja o papel fundamental da mediunidade. Veja o papel fundamental da prece.
Mas veja que se fosse uma intuição, uma orientação puramente materialista, deixa de ser besta, dá a volta por cima, tu vai vencer, e aqueles que te criticam hoje, tu vai botar embaixo do teu pé. Olha que coisa mesquinha, olha que coisa terra, olha que coisa materialista. Os espíritas, mas sobretudo os cristãos, vamos compreendendo que a lei universal de amor, ela ganha uma nova conotação com o Evangelho de Jesus pela personificação que ele exerceu quando encarnado. Ela é uma lei trina. Ela é de justiça, de amor e de caridade. Ela é de justiça, não essa exercida pelos homens, quando muito operadores do direito terreno, porque ela é justa. E aquele que tirou a vida, devolve-a. E aquele que lesionou, que lesou, repõe. Se não na mesma, noutra encarnação. E quando passarmos a crer que a nossa caminhada não limita-se a esta vida, mas que nesta vida nós construímos predicados da vida seguinte, toda a nossa conduta vai se modificar, porque a gente deixa de se apegar àquilo que fica nos fincando ao chão terreno, e vamos nos sentindo mais envolvidos por aqueles conceitos que nos libertam dos grilhões materiais. Alguém me perguntou semana passada: Samuel, o que tu achou do cinema novo? Eu digo, uma maravilha, porque entretenimento, as pessoas saem um pouco de casa, está ali um pouco depressivo, vai assistir um filme, por mais que o conteúdo do filme às vezes perturbe um pouquinho mais o juízo de quem não tem juízo, mas é uma coisa a mais para se fazer, isso é bom. Eu achei o máximo. Aquelas poltronas, tu viu? Não, eu ainda não fui. Você ainda não foi ao cinema novo? Não. E onde é que tu anda, rapaz? O que tu está fazendo? Eu digo, cuidando de uns afazeres, porque eu fiquei reprovado não sei quantos anos seguidos em encarnações repetidas. Então ando atrás de uns conteúdos aí, estudando, porque eu estou fazendo prova todo dia. Todo dia eu faço prova. A primeira prova é a de vencer a preguiça. Porque Deus achou de me enviar um ser que às 15 para as 6 da manhã, ele diz assim: mamãe, mãe, neném. Mas a mãe veio nessa encarnação surda. Quem tem que ouvir é o pai. O pai, que figura indispensável. Eu, pai, de olhos fechados, com a preguiça mandando nas pálpebras, tutuca a mãe que diz: já que não precisa falar, aponta para o berço. E ela, quase que num efeito sonambúlico, de olhos fechados, o pega, o põe na poltrona, finca no peito. 15 minutos de mamada, e ele diz assim: mãe, aponta para a porta. E a mãe dele diz: meu filho, você quer ir lá para fora? Tão doída. E eu com mais dó ainda daquela mãe. E dizendo: muito obrigado pela encarnação num corpo masculino, Senhor. Mas com dó daquela mãe, chego mesmo até a me levantar e dizer para ela: minha filha, ele quer ir lá para fora, vá. Então eu digo, bom, são 6 horas, o celular começa a tocar desesperadamente. Eu digo: tenha calma, eu vou botar seu nome na desobsessão, você toca muito alto. O desligo e digo: bom, 10 minutos dá. E repouso, mas o espírito é fujão, parece de menino, vai-se embora, e às vezes não quer voltar. Mas a bem da verdade, isso poucas vezes acontece. A verdade é que a gente levanta logo e vai cuidar de outras coisas. Eu tenho o hábito de ler uma página. Atualmente o livro Vinha de Luz. Então eu leio ali aquela página. Aí vou olhar o médium notável da tecnologia, que é o celular.
que tem a faculdade mediúnica de WhatsApp, Facebook, Messenger, mensagem, ligação e tudo que vocês puderem imaginar para um bicho desse funcionar e a gente receber alguma informação, pedido, solicitação e a gente vai checar aquilo, vai fazer não sei o que e vai deixar menino em escola. E aí vem os primeiros percalços, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Outra prova, que é se porque passou a noite sem dormir bem, nos olhar com a cara feia, a resposta nossa é automática. Também fecha a cara e responde mal. E põe o café de qualquer jeito. Aquilo já botando fluido no café, fluido ruim, que vai para o estômago, que dá uma dor. Vou trabalhar. Hoje eu acordei com o capeta. Um dia eu cheguei no trabalho, na televisão, e uma senhora da recepção me disse: hoje eu acordei com Satanás. Eu digo: a senhora é esposa ou amante? Porque quando a senhora diz hoje eu acordei com ele, ou a senhora casou agora, ou a senhora está sendo a outra. Deus me livre. Eu digo: como é que a senhora acorda com Satanás? Diz que acordou e agora está se desfazendo do homem, criatura. Não, é que eu quero dizer que eu comecei o dia mal, depois ficasse na sua casa, endoidando só. A senhora vem para cá atrapalhar os outros? Tenha paciência. Sente aí e vai rezar. Me dê um passe. Eu digo: o capeta veio. Não. Diga: agora eu dou. Porque com o diabo aí do lado, eu não vou mexer nessas coisas. Sei lá o que ele vai fazer. A mediunidade equilibrada alcança novos ganhos com os conceitos de Jesus, de que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento na sua concepção. Porque se eu não vou matar, eu não vou furtar, eu não vou desejar a mulher do próximo, nem nada que ele tenha, nem tirar dele, é porque eu amo. É que nós começamos a achar e convencionar que o amor é esse ato de dizer: o homem para a mulher, o homem para o homem, a mulher para a mulher, eu te amo. Ou apenas amar o filho, o parente. A bem da verdade, o amor manifesta-se através desse sentido trino, terceiro, da lei de Deus, que é a lei de caridade. Lá naquela concepção da questão 886, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Porque o ato de perdoar é uma forma de nós nos libertarmos. Quando nós odiamos alguém, nós estamos presos àquela ideia. Nós estamos presos àquelas imagens, àquela pessoa, àquelas convicções. Às vezes, o indivíduo, a criatura que nos machucou, nos magoou, nos despedaçou, sequer sente remorso do que fez, portanto não está aprisionado a nós, mas nós outros sofrendo. O perdão não é uma forma de nos rebaixarmos, de ser frágil, ao contrário, é uma forma de demonstrar que somos superior àquele, porque ele fez o mal e nós estivemos sobre ele. Quando Jesus nos ensina e exemplifica o perdão, ele não estava com aquilo dizendo que nós deveríamos ser levianos e que podiam fazer o que quisesse conosco, o que tanto faz. Pelo contrário, ele estava aprofundadamente nos dizendo que o desequilíbrio do outro não precisa ser aceito por nós. E que mesmo que aquele outro tenha feito algo e tenha saído impune naquele instante, a lei da vida se encarregará de trazer a ele aquela condição de não mais fazer aquilo e mais, de restituir em dobro àquele a quem feriu com aquilo que um dia tirou. Portanto, eu gostaria de recomendar aos amigos, independente da mediunidade e do grau de mediunidade que possuamos, busquemos a Jesus, busquemos o Evangelho, reflitamos em família, com os amigos, na casa espírita, nas reuniões de estudo, aqueles preceitos evangélicos que nos recomendam, nos orientam e nos advertem. Meus irmãos, nós vamos construindo para nós, no campo individual e coletivo, ídolos de toda ordem. Mas quando menos esperamos, esses ídolos nos decepcionam. Morrem, a gente se esquece
E aquilo que diziam, faziam e que tanto nos chamava a atenção, já não nos surpreende mais. Há mais de 2000 anos Jesus esteve conosco. Ainda hoje os seus atos nos tocam. Ainda hoje a sua mensagem nos é reveladora. Ainda hoje a sua mensagem permanece atual e nos advertindo de como nós podemos melhorar. De que a melhora e a paz no mundo não se dá por uma construção política exterior à nossa consciência e à nossa alma. Ela se dá por uma ligação, uma construção e uma reformulação eminentemente interior. Meus irmãos, minhas irmãs, se quisermos bem exercer o mandato mediúnico, precisaremos primeiro rever quais as nossas concepções de vida, de humanidade, de lei, de universalidade do princípio das coisas. Para não ficarmos limitados e escravizados por entidades que nos querem ver produzindo efeitos e comportamentos, condutas e descondutas, alinhadas ao insano, ao descalabro, ao desequilíbrio de toda ordem. Se a mediunidade é fenômeno comum a todos, a mediunidade evangelizada representa a pulcritude do hábito fenomênico de nos comunicarmos com o mais além. Seja nos ambientes propícios da reunião mediúnica na casa espírita, seja naqueles instantes íntimos em que interagimos com nossos mentores e com os amigos espirituais. Cultivemos a prece rotineira, pela manhã ao acordar, à noite antes de dormir. Cultivemos o hábito das leituras que edificam, que instruem, que orientam e que consolam. E estejamos sempre com o Evangelho, como o livro de cabeceira, a nos instruir e nos orientar o caminho que devemos seguir. Sem o Evangelho, sem a vivência daquilo que cremos, promulgamos, defendemos, o passe não tem efeito. Dura poucas horas, vai se tornar igual uma medicação material comum, que passado o seu efeito, apenas anestesiou, mas não curou a enfermidade que ora trazemos. Porque as enfermidades morais só são tratadas e curadas com choques de medicações eminentemente morais. A fluidoterapia é um recurso auxiliar para aqueles que estão intimamente, rotineiramente buscando e tentando. O passe não é um instante de milagre em que alguém obra algo ali e nós saímos dali completamente livres de tudo aquilo de mal que já fizemos por nós, em nós e contra nós. A bem da verdade, o passe é uma injeção que nos anima, é um soro que nos hidrata, mas nós precisamos atribuir ao nosso íntimo, à nossa consciência, primeiro introjetando informações que nos educam, em seguida, fazendo a introspecção devida, percebendo a profundidade daqueles conteúdos e o quanto eles se referem a nós. E logo em seguida, de forma imediata, vivenciando aquilo que desejamos. Muita paz a todos. Que Jesus nos ilumine e que o que por nós for aqui colocado não sirva e não seja tido instante algum como uma colocação de alguém que alcançou esse status quo máximo de pulcritude, mas alguém tão somente que pelas leituras que faz e as vivências que tem tido, vê que dá certo. Só uma coisa. Nesta semana, eu precisei atender um homem de cultura judaica, que pedia-me socorro e dizia-me: eu creio na doutrina espírita, estudo-a, mas não acredito em Jesus. Na minha cultura, ele é apenas um grande profeta, um homem notável, mas eu não creio nele. Naquele instante eu me senti um ser nulo. Eu não saberia o que dizer àquele homem. Eu não saberia o que sugerir, porque eu não sei dar sugestões materiais.
Eu só saberia dizer algo que estivesse contido no Evangelho que eu aprendi com Jesus. E então me dei conta de que a minha vida já está atrelada ao Mestre. E que se de todo eu não consigo vivenciar tudo aquilo que Ele me diz, mas já está latente a coordenar-me. Não só para um aspecto cultural, porque muitos são os que dizem-se cristãos que não dão um conselho cristão a ninguém. Faz é instigar a vingança, instigar o ódio, a ira, alimentar a raiva e a belicosidade. Arme-se e devolva na mesma moeda. Os cristãos recomendam o silêncio, a prece, o perdão e a ação para compensar o gesto silencioso de não retrucar, mas a ação evangelizada. Nós demos o encaminhamento que a criatura precisava, dentro daquilo que ele ansiava, que certamente não fará bom uso, porque bom uso faria, se naquele instante já tivesse conseguido aceitar que a figura amorosa do amor não amado que a terra recebeu é o Messias a que as Sagradas Escrituras referem-se. Assim como a doutrina espírita é o Consolador que esse mesmo Messias prometeu. Boa noite, muita paz a todos.